Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Então você acha mesmo que você merece sair da CLT? Ou que você deve sair da CLT? Será mesmo? Tem muitas pessoas que devem morrer na CLT. E eu vou passar um pouco então da minha visão sobre esse tema aqui no canal, como eu sempre faço. Vou passar a minha visão, minha história de vida, minha experiência. Então já começo dizendo que eu nunca fui CLT, não tenho carteira assinada. E eu sempre trabalhei como autônomo, fiz alguns bicos, fui empreendedor, já prestei concurso, já tentei várias coisas, mas nunca fui CLT. Mas vou tentar abordar esse tema um pouco com a minha visão, né, minha experiência de vida, tendo algumas empresas e trabalhando no YouTube como autônomo também, e tentar explicar um pouco essas questões para vocês. Então, por que as pessoas não conseguem sair da CLT? Bom, acho que o primeiro motivo que as pessoas não conseguem sair da CLT é por conta da responsabilidade. Então, a gente tem no Brasil um grande problema que é ligado a baixa valor que a gente tem da nossa moeda. Então, as pessoas no Brasil acabam ganhando muito pouco dinheiro. O salário no Brasil ele é muito baixo. Se você converter, por exemplo, para uma moeda forte como o dólar, você vai ver que o salário até de uma pessoa que ganha bem no Brasil, como por exemplo 10 mil reais, que já está ali nos 5% da população, essa pessoa ainda vai ganhar menos de 2 mil dólares no momento desse vídeo, ou mais ou menos 2 mil dólares. Então a gente tem que essa pessoa, ela tem um salário que é considerado bom no Brasil, mas se for para um país de primeiro mundo, esse salário não é tão bom. É um salário mínimo, digamos assim. E mesmo assim, essa pessoa ela teria um poder de compra muito maior, tendo esse salário mais baixo num país de primeiro mundo. Então, a principal motivo das pessoas não conseguirem sair da CLT é que elas têm responsabilidades. Então, muitas vezes são pessoas jovens que têm a responsabilidade de ser o líder da família, tem que trabalhar para conseguir sustentar a casa, muitas vezes tem filhos, né? Então, eu trouxe um dado sobre isso. Então, alta taxa de gravidez na adolescência no Brasil, o desafio de quebrar o ciclo de pobreza intergeracional. Então, no Brasil a gente tem esse problema também, que acaba que é uma pobreza que ela se perpetua ao longo das gerações. Então, a mãe é pobre, ela acaba tendo um filho com uma condição de renda baixa, esse filho ele nasce num ambiente pobre, e isso vai se perpetuando, ele não consegue sair desse ciclo. Os filhos deles continuam sendo pobres, e talvez lá pela quarta, quinta geração, ele vai conseguir, se ele prosperar na vida, ele vai ter um pensamento ou vai nascer já na riqueza. Então, existe essa dificuldade no Brasil, principalmente por conta dessa pobreza intergeracional. Estou preparando uma sequência de vídeos para dizer sobre isso. Vou trabalhar o que são milionários no Brasil mesmo, o que são esses milionários, que eu tenho alguma convivência com alguns milionários, e também como que é o ciclo da riqueza no Brasil. Então, aguardem aí que vai ter um vídeo no canal sobre isso. Então, a gente tem que a ocorrência de gestações durante a adolescência é um desafio de saúde pública que carrega implicações médicas, psicossociais e econômicas. Então, além disso, a gente tem um custo muito alto, né? Aqui a gente tem a prevalência das mães adolescentes no Brasil. Então, a gente tem que, de 2010 a 2020, a gente teve uma diminuição. Então, em 2010 a gente tinha 18% e hoje a gente já tem 13%. Mas ainda assim, 13% é muito alto quando você compara com países de primeiro mundo. E também, ainda assim, são 13% de todos os casos de nascimentos, ainda é um número alto. E também temos aqui um fator social, onde 73% das mães e adolescentes no Brasil eram negras, destacando a desigualdade racial. Eu acredito que muito mais que desigualdade racial, nesse caso seria a desigualdade social mesmo, já que a maioria, uma esmagadora das pessoas mais pobres acabam sendo negras. A gente tem então também um vitimismo, então o Brasil ele tem esse problema que as pessoas elas se vitimizam demais, elas têm esse problema de se colocar numa posição de inferioridade, ou se acomodarem, de acharem que a gente que tá tudo bom, que tá tudo bem, do jeito que tá. Isso é muito da cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é uma cultura da inveja, é uma cultura do jeitinho, que a gente quer sempre. Eu digo a gente por conta que eu sou brasileiro, mas eu acredito que todo mundo que está nesse vídeo tem um pensamento um pouco crítico e que já quer melhorar de vida e não vê isso como uma atitude que você toma, mas uma atitude do geral. Então o brasileiro médio ele é vitimista, ele tem inveja, ele acha que aquele é o único jeito, ele é acomodado, no sentido que ele deixa passar muitas coisas. A gente tem também uma dependência do governo. Então essa dependência do governo é muito facilmente vista
através dos auxílios, onde a gente tem que, por exemplo, o Bolsa Família, que é o auxílio que é mais comentado e a gente vê, mas existem diversos auxílios, mas o Bolsa Família contempla 54,3 milhões de pessoas. Então são 20,7 milhões de famílias e benefícios adicionais para crianças de 0 a 18 anos, gestantes e nutrizes, com valor médio de R$ 684, investidos federal é de 14 bilhões. O cronograma de pagamento segue até dia 30. Então, o Bolsa Família, ele é um dos programas que mais abrange brasileiros. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, a gente vai conseguir chegar nesse valor. 54 milhões de pessoas dividido pela quantidade de brasileiros que nós temos que quase 30% da população ela recebe o benefício do Bolsa Família. E isso é um dado alarmante, quer dizer que 1 a cada 3 brasileiros recebe o Bolsa Família. Isso quer dizer, claro, o Brasil tem uma alta desigualdade social, mas aqui a gente tem um problema. Eu vejo isso muito como eu acabo trabalhando e gerando empregos, principalmente subempregos e pessoas que trabalham em empregos que ganham até 2 salários mínimos ali. Eu preciso, às vezes, contratar alguém para fazer uma diária, contratar alguém para fazer um trabalho de uma semana, e eu vejo que essas pessoas, não é que falta trabalho, a maioria das vezes as pessoas não querem trabalhar, porque conta desses auxílios acaba sendo uma coisa fácil. Essa pessoa ela se acostuma a viver com aquele pouco, como eu falei, ela acaba sendo vítima, ela acha que nada pode melhorar, ela se acomoda, ela não quer trabalhar, ela já considera esse valor do auxílio, faz algumas contas ali e percebe que às vezes o salário que ela vai ganhar trabalhando não vai valer a pena. Então ela continua só recebendo auxílio, faz alguns bicos de vez em quando ela precisa ganhar um dinheirinho, ela ganha o dinheiro ali que ela precisa e ele fica em casa. Então eu vejo isso bastante, questão quando eu vou buscar pessoas para fazer algum trabalho, algumas semanas, às vezes diária, que as pessoas estão em casa, mas não querem trabalhar. A gente tem a convivência com pessoas da CLT. Então, quando você convive com pessoas que são funcionários, principalmente, você pode pensar na tua realidade, aquelas pessoas que são funcionários públicos. Se você falar mal da CLT ou do funcionalismo público, essa pessoa ela vai vir contra você, ela vai falar todos os benefícios, todas as coisas positivas. Mas por que essa pessoa pensa assim? Essa pessoa pensa assim por conta de toda a experiência de vida dela. Ela trabalhou, ela sempre teve esse contato com a CLT e para ela foi positivo, mas para muitas pessoas não é positivo. E tem muitas pessoas que também acreditam nessa falsa segurança da CLT. Mas pode ser também que para muitas pessoas seja uma segurança, como eu vou comentar no vídeo. Então depende muito da pessoa, mas essa convivência com pessoas faz com que você acabe se tornando muito parecido com elas. Cuide com quem você anda, cuide com as coisas que você assiste, cuide com as coisas que você escuta, que você lê. Porque as coisas que você coloca para dentro de você, isso internaliza e você vai se tornar um pouco disso. Então acaba que essa convivência ela vai afetar. 0 educação financeira ou intelectual. Então aqui a gente tem um principal ponto que eu acho que as coisas no Brasil acabam sempre, o fundamento por trás de todos os problemas do Brasil está aqui, na educação financeira e na educação intelectual. Que a gente tivesse uma capacidade melhor, que a gente fosse mais intelectualizado ou tivesse uma educação financeira, a gente teria um país de pessoas melhores. As pessoas seriam melhores, a gente teria uma cultura mais forte e isso faria com que a gente fosse melhor. Então, vou trazer só apenas algumas questões aqui para vocês pensarem. Apostas são vistas como investimento para 14% dos trabalhadores, mostra pesquisa. Então, quer dizer, os trabalhadores, 14% acham que apostar é um investimento. Isso aqui é uma coisa que é um problema também. Vou gravar um vídeo sobre isso, sobre as apostas e sobre todo esse marketing feito em cima disso, mas isso mostra um grande problema de achar que você, a Bet aqui, aparecendo a Bet aqui, então isso já mostra que a aposta, ela tá muito inserida na sociedade e isso é um baita de um problema aí que vamos ter que resolver. Além disso, 71% desses trabalhadores dizem trabalhar melhor quando estão com as contas em dias, gerando mais produtividade e menos horas extras. Já quando estão endividados, você afirma que não consegue cumprir demandas básicas. Mas mesmo achando que é melhor trabalhar sem dívidas, 80% dos brasileiros estão endividados. Então, qual que é a coerência disso? Quer dizer que o brasileiro não sabe trabalhar com dinheiro. Porque se eles trabalham melhor com as contas em dia, por que a maioria está endividada? Isso é um problema que a gente tem que pensar. Outra coisa, questão intelectual, né? Ainda focando um pouco mais nas apostas. Domínio das bets, 3,5 milhões das pessoas entram nas apostas por mês. Então você já começa a analisar aqui. 3,5 milhões de pessoas
14% taxa com investimento, né? Então a gente vai ver a questão dos investidores no Brasil. Então o total de investidores na Bolsa Brasileira atingiu marca total de 19,4 milhões de pessoas físicas, descontando as duplicidades de investidores que investem em produtos das duas modalidades. Então uma alta de 2% ao ano. Então desde 2020 a base de investidores já cresceu mais de 80%. Então a gente teve um boom aqui de crescimento. Então imagine como era baixo, já que no Brasil a gente tem 19,4 milhões de investidores. Mas a gente tem que pensar que desses 19,4 milhões de investidores, a gente tem um total de pessoas que apostam que chegam a 52 milhões. Então a gente faz uma relação aqui. A gente tem 3 vezes mais brasileiros que apostam do que brasileiros que investem. E isso é um grande problema para o Brasil. E isso causa vários problemas. Então isso é um dos problemas raízes que está dentro dos problemas do Brasil. Outra coisa, questão aqui da intelectual, né, que eu acho que é um problema mais grave ainda que a parte da economia, porque a economia ainda, o brasileiro ele não tem controle total sobre a economia. A economia do Brasil ela é ruim, é um país de terceiro mundo, os empregos são ruins e isso acaba acarretando diversos problemas. Mas a educação é muito da gente, a gente poderia fazer. As pessoas elas podem buscar, né? E a gente vê que no Brasil não existe isso. Ó. No Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Isso aqui é um grave problema. A gente tem quase metade da população que não lê e um terço da população nunca comprou um livro. E como é que você quer mudar o país? Como é que você quer melhorar se você não consegue nem ler um livro? Ou que você não consegue buscar? 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas. Então aqui é outro problema. Então a gente tem brasileiros que não leem texto, eles são analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler. Você vai pegar uma prova, por exemplo, do ensino médio, um Enem, as pessoas não conseguem fazer aquela prova muito porque elas não conseguem ler as questões. As questões muitas vezes são de interpretação de texto e elas não conseguem ler esses textos. Isso mostra um grave problema. O brasileiro é analfabeto funcional. E aqui outro dado, então 84% da população adulta do Brasil nunca comprou um livro no último ano. Então quer dizer, 84% nunca comprou um livro no último ano. Então a gente tem uma população que não lê e isso acarreta diversos problemas, né? Que não são só problemas relacionados ao trabalho, mas a toda a cultura do Brasil no geral. Então aqui eu vou falar um pouco das vantagens do CLT. Então eu já coloquei alguns pontos aí que fazem as pessoas não saírem do CLT, baixa educação financeira, intelectual, responsabilidades. Tem a questão também das pessoas que precisam, são vitimismos, conviventes, né, com pessoas. Então são todos esses problemas, né, a dependência do governo. Então qual que são as vantagens? Então a gente tem duas vertentes aqui. A gente pode ir para os benefícios e a segurança, né? Os benefícios. O primeiro benefício que a gente tem é o FGTS. O FGTS, então, esse é o fundo que garante, né, para o funcionário, aquele valor que o patrão vai depositando ali todo mês, e como se fosse uma garantia de quando ele fosse mandado embora. Só que o FGTS já tem já tem um problema aqui. O FGTS, ele rende hoje 3% ao ano. Qualquer investimento que você vai fazer, você vai conseguir 12%. Ou seja, o governo ele pega o teu dinheiro, você faz um empréstimo compulsório para o governo. O governo ele vai pegar o teu dinheiro e através desse dinheiro ele vai trabalhar com esse dinheiro e vai te pagar 3% que não paga na inflação. É isso que ele faz com o trabalhador, mas ele diz que ele está protegendo o trabalhador. A gente tem também o 13º salário, que diz que é uma vantagem. Mas 13º salário, qualquer pessoa que tem empregado, ele já calcula isso. O 13º salário já está embutido no salário. Se ele não fosse pagar o 13º salário, esse 13º salário ele acaba sendo dividido. E também a gente tem que pensar o seguinte: se você tem meses que tem 31 dias e outros meses tem 30 dias, no final das contas, o 13º salário ele já não é o salário completo. Porque você tem que pensar que você quer pagar o salário por 30 dias. Então o 13º salário também é um benefício que só existe no Brasil, mas que as pessoas elas acabam se apegando nele, que quer dizer o quê? Que o Estado acha que você não sabe controlar o teu dinheiro. Então ele precisa guardar o teu dinheiro com a FGTS e o 13º para que você não gaste tudo. E isso causa um problema do quê? Zero educação financeira. Errado ele não está, porque realmente o brasileiro não tem educação financeira. Mas talvez, se ele tivesse maior controle, tivesse uma maior liberdade, ele teria um controle melhor do seu dinheiro. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, ele acaba sendo uma coisa era para ser uma coisa positiva, mas ele acaba sendo uma coisa negativa, porque muitas pessoas utilizam o seguro-desemprego
para ficarem em casa. Então elas pegam o seguro-desemprego e ao invés de buscarem uma melhor oportunidade, às vezes até estudarem alguma coisa, buscarem às vezes sair daquele emprego ali com aquela rescisão e realmente buscar algo melhor, elas esperam quando estiver no 4º mês do seguro-desemprego para buscar um novo emprego. E isso causa então que o seguro-desemprego ele acomoda as pessoas, né? Que seria uma coisa positiva, se usassem para o bem, seria um ótimo recurso para uma pessoa que está trabalhando, mas na maioria dos casos não é. A gente também, o aviso prévio, eu acredito que dentre os benefícios, ele é um benefício positivo. Eu que trabalho com meio agrícola, eu tenho que às vezes contratar alguém para trabalhar no meio rural e não é tão fácil. E o aviso prévio ele ajuda, porque dificilmente alguém sai e fala amanhã, eu tô indo embora. E daí você fica sem aquele funcionário ali. Geralmente você tem 30 dias para conseguir encontrar. E pro funcionário também, ele tem esses 30 dias ali para ele conseguir se adequar ali. Eu acredito que o aviso prévio seria um benefício positivo. A gente tem a hora extra também acredito que é um benefício positivo, já que você contratou a mão de obra desse funcionário por 8 horas, se ele trabalhar mais, você tem que pagar mais. E eu sempre paguei hora extra para os funcionários, acredito que você tem que cobrar aquilo que você entrega também. Eu sei que tem muitas empresas, principalmente empresas maiores e algumas empresas também que são menores, mas que acabam fazendo isso, elas acabam fazendo o pessoal fazer hora extra sem pagar. Mas isso aí não é o caso de todas as empresas do Brasil. Se você trabalha numa dessas empresas, talvez busque um emprego melhor. Porque existem pessoas boas no Brasil. Existem pessoas que têm empresas que são boas. Não é todo mundo que tem empresa que é uma pessoa que quer realmente o mal do funcionário. Muitas vezes o patrão, né, o dono da empresa, lógico, ele vai buscar o lucro, porque ele botou dinheiro naquilo, ele, botando o tempo dele, ele está botando em risco, às vezes mais que só a empresa. Está botando, às vezes, uma dívida que ele tem, uma casa, tudo que ele tem, ele está botando na empresa. Então, realmente, ele vai cobrar, ele vai buscar, mas não é que ele queira o mal do funcionário. Muitas vezes ele é justo. Se o funcionário trabalha mais, você paga mais, e seria esse o ideal, né? E qual que seria a falsa segurança, né? Difícil de mandar embora no Brasil. Aí eu acho que esse é o principal segurança que seria pro funcionário, né? Que eles acreditam que seja uma segurança pro funcionário, mas para quem dá o emprego é muito ruim, porque é difícil mandar embora no Brasil, causa um grande problema, que a gente tem vários problemas aqui, que você não consegue gerar novos empregos, você não consegue mandar embora e acaba que essa pessoa vai ficando lá. Essa pessoa também não vai evoluir, porque daí, às vezes a pessoa trava o funcionário lá, já que ele não quer ir embora também, eu não vou aumentar o salário dele, eu também não vou dar bola para ele, porque ele também não tem muita vontade de trabalhar, mas eu também não posso mandar ele embora. Então fica aquele jogo, né? Um jogando de cada lado. Rescisão geralmente é alta, então geralmente quando acontece uma rescisão e o funcionário trabalhou 3, 4 anos, ele sai com dinheiro bom no bolso, se você manda embora, né? No caso, o empregador manda embora. Então, isso é uma coisa positiva, né? Digamos assim. Positiva pro lado do funcionário, mas acaba acarretando vários problemas, porque as empresas daí têm esse receio de contratar. E a proteção do papai Estado, né? Então, você tem essa falta de segurança que alguém está te protegendo. Só que isso no curto prazo pode ser bom, mas no longo prazo cria todo um ambiente onde as pessoas elas acham que têm direitos e que merecem receber, e no final das contas ninguém deve nada para ninguém, e quanto antes você entender isso, mais fácil vai ser a tua vida. Quais são as desvantagens, então? A primeira desvantagem é travar a geração de emprego. Então, como eu falei, como é difícil mandar embora, a CLT tem todos esses benefícios, acaba que a pessoa pensa muito bem antes de contratar. Então, quando a pessoa vai contratar, ela vai pensar, esse funcionário ele vai me retornar? Eu consigo fazer o serviço sem esse funcionário? Porque muitas vezes o salário mínimo não consegue pagar. É pouco dinheiro, mas muitas vezes um serviço que é básico, às vezes o cara vai trabalhar 2 horas por dia dentro da empresa, ele não vai se pagar. Então, se você conseguir alocar outra pessoa e fazer um pouco diferente, agora com inteligência artificial, às vezes você vai conseguir fazer, você vai tirando essas pessoas que não entregam valor para a empresa. E cada vez mais vai ter desempregados, ou vai ter pessoas com empregos que ganham menos, e isso vai causar um problema. Então, a CLT, ela é um problema, no sentido que ela não gera uma oportunidade para criar novos empregos. Eu acredito que teria que ter novas modalidades de emprego fora da CLT. Alto custo para a empresa, então a empresa ela tem um alto custo. Hoje um funcionário ele custa o dobro para a empresa, então ele recebe R$ 1.500, ele custa R$ 3.000 para a empresa.
E esse custo que ele recebe a mais, ele acaba que a empresa não consegue muitas vezes contratar mais por causa desse custo. E muitas vezes nem volta para o funcionário, a maioria das vezes é imposto, ou é um empréstimo compulsório, como eu expliquei ali na FGTS. Então acaba que a empresa ela paga, mas esse dinheiro não vai para o funcionário, acaba indo para o governo. Processos trabalhistas, tá? Então esse é acho, um dos principais pontos que as pessoas são divididas, né? O funcionário ele acredita que é bom, que os processos trabalhistas, e para as empresas é horrível, porque geralmente as empresas, na maioria dos casos, acabam sendo injustiçadas, e existem casos e casos, mas existem muitos casos que as empresas são injustiçadas e muitos juízes que não são imparciais. Eles acabam sempre indo para o lado do trabalhador, sempre para o lado mais fraco. Então eles acreditam que a empresa ela é uma empresa que tem lucro, ela tem dinheiro, então elas acabam sempre favorecendo a pessoa, e muitas vezes não é esse o caso. Muitas vezes num processo trabalhista, que deveria ser imparcial, ele acaba sendo parcial por viés político, enfim, como a gente sabe aqui no Brasil como tá as coisas, né? Eu não vou ficar falando muito aí para o meu canal não cair, mas existem todos esses casos, esses problemas. E eu trouxe aqui também uma questão do Justiça do Trabalho, para a gente ver a quantidade de processos que a gente tem novamente aqui. A gente tem aqui que os processos eles caíram um pouco entre o ano 2019 e 2020. E por que será que isso aconteceu? Isso aqui aconteceu por conta que as pessoas estavam trabalhando no home office. E isso aqui acaba gerando uma diminuição. O trabalho home office ele acaba gerando melhor qualidade de vida. E depois a gente aumentou novamente. Esse número vem subindo. E a gente tem que, em relação a 2021, a quantidade do nosso processo aumentou 15%. E a gente tem que 98% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Tá? Então isso indica alguma coisa. Indica que aqui no Brasil a gente tem um problema sério relacionado ao processo trabalhista. E a CLT ela tá ligada a isso. E mata as pequenas empresas, tá? Por causa que a pequena empresa não consegue contratar. Às vezes você tem uma empresa que ela gera um lucro para você contratar um cara por meio salário mínimo, né? E às vezes você não consegue. E às vezes você fala, pessoal, mas é muito pouco. Mas é o que a empresa pode pagar. E tem muita gente que trabalharia por isso. Às vezes é do lado da casa dele, às vezes é poucas horas, às vezes é para um dia da semana. Enfim, várias questões aí que você acaba não conseguindo contratar. E muitas vezes você não pega um serviço, porque se você não contratar através da CLT, não registrar, depois o cara vem numa trabalhista em cima de você. Até um diarista, igual eu expliquei. Se você trabalhar mais de 3 dias na diária, né, trabalhando sem ter carteira assinada, isso já gera vínculo empregatício, ele pode botar uma trabalhista. Então você tem que pensar muito bem antes de pegar alguém para fazer um serviço de uma semana, por exemplo. Tem que ser alguém conhecido, tem que cuidar, porque essa pessoa ela pode muitas vezes sair de lá, trabalhou uma semana, pode botar uma trabalhista e te cobrar vários direitos que no fundo elas nem não têm, né? Mas acontece muito no Brasil. Então, passei pelas vantagens, desvantagens, e existem pontos positivos e pontos negativos. Mas você percebeu então que você quer sair da CLT, tá? Qual que seriam os passos? Bom, você pode empreender, pode ir concurso, que seriam os principais. Não, mas você pode ver que às vezes não. Talvez depois de eu passar por esses 2 pontos aqui do empreender e do concurso, você vai achar que a CLT é para você. E tá tudo bem. E qual que seria a melhor opção para mim, né? Ou seria a melhor opção para você, e como é que você chega nisso? Então vamos começar a empreender, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre empreender é que empreender não é fácil, né? Eu já tive 3 empresas, eu tenho 3 empresas, mas 2 estão paradas, quase falidas, e não é fácil. A gente se dedica, a gente estuda, a gente faz planos, faz um planejamento, a gente busca fazer capital de giro para conseguir fazer essa empresa prosperar, e mesmo assim às vezes sai do controle e você não consegue, porque no Brasil é muito difícil. Às vezes a economia não vai bem, você não consegue vender. Às vezes se for um serviço, de alto valor você não vende. Às vezes você tem um problema no Brasil econômico mesmo, uma recessão que você não consegue. Às vezes você tem um problema de impostos, às vezes um processo trabalhista mesmo, uma pequena empresa mata a empresa. Às vezes ela tem que pagar uma rescisão ali de 50, 100 mil reais para uma pessoa. Como é que ela vai sobreviver? Uma empresa que gera 30 mil do lucro, essa empresa tem que pagar um processo trabalhista de 4 vezes o lucro dela anual. Essa empresa não vai conseguir sobreviver. E temos também esse dado, né, que 50% das empresas quebram em até 3 anos. Então eu trouxe aqui em questão que
Aqui, só voltando, que micro e pequenas empresas geram 6, 10 empresas em cada julho. Então, a gente tem que pensar que essas empresas, elas acabam gerando, né, empregos. E a gente tem também que a gente tem que pensar que 50% das empresas quebram. Então, esse é um dado do Sebrae. Esse dado do Sebrae, ele indica pra gente que existe um problema, que no Brasil é muito difícil empreender. Então, não cai nessa ideia de que é fácil, que é simplesmente se organizar, ir lá, empreender e seguir essas pessoas da internet, que é fácil. Não vai ser fácil. Mas é um caminho viável. Hoje eu tenho uma empresa que a gente consegue tirar um lucro legal. Eu tenho YouTube, tenho alguns canais do YouTube. Estou buscando, trabalhar nessa área da internet também. Mas tem alguns negócios físicos e o empreendedorismo, ele é muito dinâmico. Às vezes está indo bem, às vezes não está indo. Você tem que buscar muita oportunidade dentro do empreendedorismo, E você tem que ter algumas realidades para você, que você vai trabalhar mais que na CLT. Então não pense que você vai conseguir trabalhar menos que 8 horas. Se você acha ruim trabalhar numa escala 6x1, não empreenda. Porque você vai trabalhar, bem dizer, 6x1 até 7x7. Por quê? Porque você vai acabar pensando na empresa todo dia. Talvez você não vai estar na empresa toda hora, todo dia. Mas você vai ter que estar pensando, você vai ter que estar planejando, vai ter que estar pensando o que eu tenho que fazer, o que eu vou buscar. Tem que, às vezes, buscar alguma coisa. E você tem que ficar pensando. Então você nunca para desse pensamento. Não é igual um emprego tradicional que você vai sair às 6 horas da tarde e vai esquecer. Outra coisa, vai ganhar muitas vezes menos que na CLT. Então, às vezes, nos primeiros anos da empresa, você vai ter que investir tudo que ganha nela. Você não vai tirar R$1. Essa empresa, ela vai ter que se sustentar. E muitas vezes no começo, além de você não ganhar, você vai ter que botar dinheiro nos primeiros meses, até nos primeiros anos. Uma empresa demora às vezes para engrenar. Ela tem uma atração lenta no começo. Depois, claro, você vai ver esses grandes empreendedores, você vai ver que eles crescem muito. Mas isso acontece depois de longos anos. Não é simples, como vendem por aí. Eu vou pegar e começar no digital, em um ano eu vou estar andando de Lamborghini. Isso não vai acontecer. Então você tem que entender isso no empreendedorismo. Outra coisa, para você crescer, vai ter que deixar a empresa rica e você pobre. Então você vai ter que buscar ter um estilo de vida baixo, mesmo ganhando muito bem, mesmo sobrando muito dinheiro dentro da empresa, vai ter que botar todo o dinheiro quase dentro da empresa para que a empresa cresça. E a empresa crescendo, você vai cada vez ficando mais rico, mas com você pobre. Então a qualidade de vida, ela vai ser muito abaixo do que você poderia, porque você não tem um salário. Você vai ter um pequeno prolabore, mas a maioria do dinheiro vai ficar dentro da empresa. Você também tem que ser resolvedor de problemas e bom em gestão e liderança. Então, se você não gosta de ter que resolver pepino, ficar o dia inteiro resolvendo problemas, talvez a CLT não seja para você. Empreender não seja para você, talvez você seja para a CLT. E também, você vai pensar na empresa 24 horas por dia, como eu comentei. Então, é um problema que você vai ter que resolver e pensar, empreender é para mim? Pode ser. Se você tem essa vontade, eu mais incentivo que vá empreender. Mas com esse pensamento de saber que não é fácil, que muitas vezes é bom você ter uma reserva, que você tem que ter também um plano B, muitas vezes. Às vezes as pessoas falam, você tem que ter só plano A, plano A, plano A. Esse negócio de só ter plano A, ele é muito bonito na teoria. Mas quando você vai para a prática, você vê que as coisas não acontecem direito como você pensa, e só o plano A às vezes te deixa muito mal. Às vezes isso te destrói, às vezes te leva à ruína. Então, um concurso, Vamos para o outro lado, que seria o lado da segurança. Enquanto o empreender seria o lado do risco, e também exponencial, quando você pode ganhar, o concurso é a segurança e você tem um ganho limitado. Mas também é a mais segura do Brasil. O país é o preciso dos concurseiros. Então a gente tem que concurseiros que estudam à distância chega a mais de 3 milhões no Brasil. Isso é o que estuda à distância. Se a gente for fazer uma análise de questões de pessoas que estudam, eu chuto baixo 5 milhões de brasileiros que estudam para concurso. Então não é uma coisa fácil. Estudar não é fácil. Então eu tenho também uma experiência de vida que eu estudei muito na minha vida, fiz 2 faculdades, e essas 2 faculdades eu fazia junto, eu fazia uma de manhã, uma de tarde, e isso me demonstra que estudar não é fácil. Você estudar, ele cansa igual você trabalhar. Muitas vezes, você estudar 4 horas por dia, isso te desgasta mentalmente, e você tem uma pressão também, muito grande, quando você está estudando, por exemplo, um concurso, porque você tem uma responsabilidade ali, você muitas vezes está entregando tudo aquilo no estudo. Então você vai acabar tendo uma pressão muito alta nesse estudo. Então não é igual você estudar uma coisa por
por hobby, às vezes você, por alguma curiosidade, não, você está estudando aquilo para passar e você tem que passar. Então é diferente. Faça um estudo, então, progressivo e veja se é para você. Então, isso é uma coisa que eu aconselho qualquer pessoa que quer começar a ler um livro, começar a ler, né? Não ler um livro, mas fazer o hábito da leitura, ou mesmo estudar, que comece progressivamente. Então, se você quer concurso, veja se isso é para você. Isso é fácil de você ver. Você começa na primeira semana estudando 1 hora, na segunda semana 2 horas, na terceira semana 3 horas, na quarta semana 4 horas. E daí você mantém essas 4 horas por uns 3 meses, 2 meses. Mas todo dia, anotando, tal dia, quantas horas. E faça também através de horas líquidas. Então você sentou, você começa o cronômetro. Parou, pausa o cronômetro. São horas líquidas, não 4 horas que você sentou para estudar. E você vai ver que não é fácil. 4 horas é muito tempo, líquido. Às vezes, quando você pensa no bruto, pode ser que seja pouco tempo. Mas 4 horas líquidas é muito tempo. Então veja se isso é para você. Também veja e analise, porque muitas vezes parece que é o caminho mais fácil, né? A pessoa pensa, eu vou sentar, vou estudar e vou passar e vou ter uma segurança, né? Mas as pessoas no Brasil não leem um livro por ano e querem passar em concurso, tá? Então essa é uma realidade. Se você não lê um livro por ano, se você não estuda nada hoje e você quer passar em concurso, não que você não possa, mas você vai ter que mudar totalmente a tua vida. A tua vida vai ser totalmente diferente. Talvez não seja para você concurso, se hoje você ainda não estuda. Então você tem que pensar muito bem no que você vai fazer para não começar uma coisa e parar no meio. Bom, então você viu aqui, empreender concurso, você não quer arriscar e você acha também que estudar, você não gosta muito de estudar. Então CLT é para você, tá? Se você gosta de trabalhar 8 horas por dia, né? Se chega às 18 horas, esquece do trabalho, não gosta de arriscar, não gosta de estudar, não consegue resolver problemas no dia inteiro, porque às vezes você quer ter uma vida tranquila, você não quer... teu trabalho hoje é um trabalho que você não ganha muito bem, mas também não se incomoda muito. Você faz um trabalho ali que você senta, faz e não se incomoda. Esse é o tipo de trabalho que empreendendo muito difícil você vai ter. Você vai ter que resolver problema bastante, todo dia. E na CLT não. Dependendo do teu cargo, você vai conseguir fazer isso. E não gosta de pessoas ou de vender, tá? Isso é um grande ponto também. Às vezes você gosta de ficar mais recluso, você não gosta de vender, tá? Então, ou um dos dois. Às vezes você até gosta de pessoa, não gosta de vender. Beleza, até dá pra conciliar. Mas se você não gosta de nenhum dos dois, é complicado você querer trabalhar. Talvez daí você vai ter que ir para um nicho, por exemplo, da internet, onde, igual esse canal, que eu não apareço, que eu faço vídeos aqui, falo, ninguém sabe quem eu sou, e tudo bem. Agora, se você for empreender num negócio físico, muito difícil. Então, qual que seria a melhor opção, tá? A melhor opção, ela vai depender de vários fatores. Então, você tem que ver algumas perguntas para você entender isso. Ver onde você mora. Então, se for uma cidade grande, uma cidade pequena, se existem oportunidades de empreender. Fazer um estudo aprofundado. E nada grande, né? Como eu falei, você faz estudo e muitas vezes não dá certo. Não se apaixonar por ideias de empreendedorismo também. Ver se também tem concursos bons na tua cidade. Se não tem, você está disposto a se mudar para onde tem esse concurso. Ver essas questões, né? Às vezes a pessoa quer um concurso que tem que morar em Brasília, mas ele não quer morar em Brasília, ele quer morar no interior de Santa Catarina. Não tem como você fazer esse concurso. Talvez o concurso seja para você, porque você não quer ir para onde esse concurso está. E às vezes a pessoa estuda e não percebe isso, né? Não pensa nisso, só pensa só quando passa. E isso acaba sendo um problema daí. Então você tem que ver suas preferências também. Se você gosta de estudar e gosta de ser mais recluso, gosta de não se incomodar, não quer ter tanto problema, vai para o concurso. Mas tem que ter essa capacidade de estudo. Ou não, você não gosta muito de estudar, você é mais da prática, você gosta de fazer, você gosta de vender, gosta de pessoa, gosta de conversar, vai para empreendedorismo. E sua idade, sua fase de vida. Isso acho que é primordial. Porque o empreendedorismo, você pode empreender quando você quiser. Mas quanto mais velho, mais responsabilidade que você tem, família, filhos, mais difícil fica você arriscar em algo. Mais responsabilidade você tem. Você acaba tendo uma responsabilidade com outras pessoas que dependem de você, principalmente filhos. E isso vai fazer com que você tenha que pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Agora, se você tem 18 anos, vai empreende. Né? O que vai acontecer se você quebrar? Né? Vou ficar com uma dívida de 10 mil reais. Você vai lá e quita isso rápido. Não tem grandes problemas, né? Você quebrar.
Agora, quando você tem uma família, tem filhos, pô, quebrei. Você vai ter que fazer o quê? Teu filho tem que comer. Você vai deixar teu filho sem comer? Às vezes vai ter que tirar ele da escola que ele estuda hoje, uma escola particular, porque você não tem dinheiro para pagar essa escola. Então é complicado. As consequências mudam muito, dependendo da tua idade e da tua fase de vida. E eu vou trazer mais sobre isso também. Algumas questões aqui ligadas a investimentos, a questões de risco, de pensamentos e de livros que eu já li sobre esses fatores para você refletir sobre essa questão de o que eu devo fazer na minha fase de vida, né, na minha idade, qual que é o caminho que eu devo seguir para tentar ajudar nesse ponto e também trazer um pouco mais do que só a visão do que é CLT, o que não é, o que eu faria para sair, porque senão isso tá cheio de vídeos e acredito que tem que passar um pouco a experiência pessoal nos vídeos para a gente conseguir agregar na vida de vocês. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se isso agregou na vida de vocês, deixa um like, compartilha no canal, também se inscreve e deixa um comentário para eu entender o que vocês acharam do conteúdo, o que vocês acham que eu posso fazer novos conteúdos, assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse com a minha visão de vida. E acredito que seria isso. Veja bem o que você quer, se a CLT é para você ou não. E até o próximo vídeo. Valeu!